Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma correção de prova aqui do canal. Eu sou o professor Eduardo Tavares, professor de Matemática e Raciocínio Lógico e também perito criminal aqui no estado de São Paulo. E hoje eu vou resolver o conteúdo de Raciocínio Lógico que caiu na prova de perito criminal de 2013. Esse edital é o de 2012, tá bom? Eu vou ficar pequenininho, não vou tomar muito seu tempo e já vai sair fazendo todas as questões que caiu nessa prova. Então vamos lá. Primeira questão que caiu é uma questão que fala o seguinte, foi a questão 26 dessa prova. 5 jogadores de futebol, Mário, Ney, Paulo, Raí e Tito, estão disputando uma vaga no time titular. O treinador estipulou que quem marcasse mais gols de pênaltis ganharia a vaga. Sabe-se que Mário marcou menos que Ney, Paulo e Raí marcaram o mesmo número de gols, Tito marcou mais que Ney, não houve empates no primeiro lugar. Pode-se afirmar que quem ganhou a vaga foi. Bom, o professor faz o seguinte, eu coloco aqui menos e aqui eu coloco mais, para poder ordenar as posições dos jogadores. Ele diz, ele declara que Mário marcou menos que Ney. Então eu vou pôr o Mário mais próximo do valor mais baixo e o Ney mais próximo do valor mais alto. Paulo e Raí marcaram o mesmo número de gols. Eu vou deixar isso separado, porque eu não consigo posicionar os dois nessa relação que eu estou criando aqui em cima. Tito marcou mais que Ney, então o Tito fica à frente do Ney, mais próximo do valor mais alto. Não houve empates no primeiro lugar, então o Paulo e o Raí, no caso, eles não podem estar aqui em primeiro lugar, eles estão aonde? Não sei. Eles estão em algum lugar, não no primeiro lugar, ok? Ele pode afirmar, pode-se afirmar que quem ganhou a vaga foi aquele que fez mais gols, aí não ficou difícil, Quem fez mais gol foi o próprio Tito, tá bom? Então, a questão simples é só ordenar. Até reforço que as provas têm caído bastante questões sobre ordenação e sobre isso vai ter também um vídeo específico aqui no canal, tá bom? Vamos para a próxima. Em uma empresa, as funções de diretor, programador e gerente são ocupadas por Ciro, Dário e Éder. Não necessariamente nessa ordem. O programador, que é filho único, é o mais velho dos três. Éder, que se casou com a irmã de Dário, é mais novo que o diretor. Pode-se concluir que eu vou resolver por associação usando o método que eu sempre uso. Qual é? É escrever o nome dos personagens. Então, vou pôr Ciro, Dário e Éder. E agora, eu vou colocar, o professor faz da seguinte forma, eu separo aqui os personagens e agora eu vou colocar o quê? As profissões, que são quais? Diretor, na ordem que foi dado no problema, diretor, programador e gerente. Mesma coisa eu vou fazer aqui, diretor, programador, gerente. Embaixo a mesma coisa, diretor, programador e gerente. E aqui eu vou pôr outra situação que ele fala. Existe uma pessoa que é filho único, eu vou pôr FU para resumir. Então o outro tem que ter irmão e irmão. E vou repetir isso embaixo. Filho único, irmão, irmão. E para terminar, filho único, irmão, irmão. Ótimo. Agora eu vou ler o problema e vou associar aquilo que eu consigo. Ele diz o seguinte, o programador, que é filho único, é o mais velho dos três. Não consigo fazer nada com essa informação. Éder, que se casou com a irmã de Dário, se o Éder casou com a irmã de Dário, então Dário não pode ser o filho único, certo? Se o programador é filho único e o Dário não pode ser filho único, o Dário não pode ser o programador. Ótimo. Éder, que se casou com a irmã de Dário, é mais novo que o diretor. Olha que informação extraordinária para você avançar muito dentro da questão. O Éder, que se casou com a irmã de Dário, é mais novo que o diretor. Então, o Éder não pode ser o diretor. E Éder é mais novo que alguém. Então, ele não pode ser o mais velho. Então, ele não pode ser programador, porque o programador é o mais velho dos três. Então, o Éder não pode ser o programador. Com isso, só sobrou para o Éder ser o gerente. Toda vez que a gente marca uma característica numa linha, a gente elimina na linha, a gente já fez isso, mas também elimina na coluna, porque, claro, se ele é gerente, nem Dário nem Ciro podem ser. Isso ajuda? Ajuda muito, porque eu descobri agora que só sobrou
o Dário ser o diretor. Tira na linha e na coluna que já saiu, o Ciro passa a ser o programador. É por isso que o professor adora esse tipo de resolução, porque simplesmente explode na sua cara todo o resultado, tá? Ele não perguntou nada relacionado a ser filho único ou não, mas como o programador era filho único, eu marcaria o filho único aqui, por óbvio, né, os outros dois teriam irmãos. Se só ele é filho único, os outros têm que ter irmãos, tá? Opa, acabei colocando aqui a mais. Então, esses dois teriam, não que eles são irmãos, mas eles teriam irmãos. Muito bem, vamos ver o que a gente consegue concluir com o que a gente anotou aqui. Éder é o programador? Não, Éder é o gerente. Essa está errado. Dário é o gerente? Não, Dário é o diretor. Está errado. Éder é o diretor? Éder é gerente. Está errado. Ciro é o diretor? Não, Ciro é programador. Está errado. Ciro é programador. Letra E. Foi para conta essa daí. Beleza? Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Se não concorda também, deixe nos comentários. E não deixe de seguir o professor lá no Instagram. E lógica é quase todo dia postando conteúdo lá. Vai te ajudar. Prometo. Vamos seguir. Questão número 28. Uma das questões mais bonitas e que caem com frequência nas provas, tá? André tem um conjunto de cartas. Cada carta tem apenas um número em uma das suas faces e a foto de apenas um animal na outra. André dispôs 4 cartas sobre a mesa com as seguintes faces expostas: cisne, gato, número 7 e número 10, como se mostra. Aí ele desenhou aqui, ó. André disse: se na face de uma carta há um número par, então no verso há um animal mamífero. Para verificar se a afirmação de André está correta, ele vem, suficiente, necessário, enfim. Vamos entender o que ele quer aqui. Para afirmar que isso é verdadeiro, para essa afirmação estar correta, ela ser verdadeira, ela nunca vai poder formar a única situação onde o se então é falso. E quando é que o se então é falso? Tendo a proposição P e Q, vai ser falso quando tiver verdade para o primeiro e falso para o segundo. Então, se o que eu falo antes é verdade e o que eu falar depois é falso, isso vai dar falso. E isso eu não posso ter, tá? Ele quer que essa afirmação seja verdadeira, quer que seja correta. Vamos pensar o seguinte: o cisne. O cisne, ele está aqui, é um animal mamífero. O cisne não é um animal mamífero. Então, essa afirmação há um animal mamífero, ela é falsa aqui, certo? Então, se ela é falsa, eu preciso ver o quê? Eu preciso ver o que tem atrás para saber se aquilo lá é verdade ou não. O que eu tenho nessa afirmação que ele fez aqui, ó, nessa primeira aqui, no A. No A, eu estou tendo falso para a afirmação há um mamífero. É falso aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu pôr desse jeitinho aqui, ó. Então, se então está aqui. Ele é falso para a afirmação que ele fez há um animal mamífero. Cisne não é um animal mamífero. Eu não posso ter iniciando uma verdade, porque formaria Vera Fischer. Eu não posso ter isso. Então, a afirmação que eu vou ter que ter, eu vou ter que realmente olhar a face, uma das faces de A, para garantir que ela é falsa. Então, eu preciso olhar essa carta, o que tem antes, para ver se é verdadeiro ou se é falso. Como seria verdadeiro? Seria verdadeiro se ele diz o seguinte: há um número par. Se tiver um número par na frente dessa carta do cisne, a afirmação que ele fez ficou falsa, porque seria verdadeiro para um número par e falso para ser um mamífero. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, eu teria que olhar o quê? A carta A, para saber se essa afirmação que ele fez ela é verdadeira ou ela é falsa. Vamos pensar na B aqui. Na B, eu já tenho de cara que a proposição ela é verdadeira para a segunda afirmação. Ó. Há um animal mamífero. O gato é um animal mamífero. Como eu tenho o verdadeiro aqui no final, nunca isso vai formar Vera Fischer. Então, essa afirmação aqui já está verdadeira. Eu não preciso olhar essa carta. Eu já sei que essa afirmação ela é correta. Estão acompanhando? Então, se não forma Vera Fischer, eu não vou esquentar a cabeça, porque já é verdade. Então, aqui não vai formar Vera Fischer. Ok. Aqui, na C é interessante. Ele colocou o número 7. O número 7 vai ficar o quê? O número 7 vai ficar falso para a primeira afirmação dele. Se na face de uma carta há um número par, é falso, porque eu tenho um número ímpar. Não vai formar o quê? Vera Fischer. Com F começando, não forma Vera Fischer. Então, isso aqui já é de cara o quê, gente? Já é uma verdade. Independente do que eu tiver aqui, isso vai ser, no final, verdadeiro. Tá?
Mesma coisa aqui, ó, independente do que eu tivesse aqui, ia ser verdadeiro. Então, beleza. Eu não preciso olhar nem a face B, nem uma das faces de C. Vamos pensar na D agora. Na D, pensando no C, então, eu estou colocando aqui o quê? O número 10 na frente. O número 10 vai dar que valor lógico para a proposição? Se na face de uma carta há um número par, ele vai dar o valor lógico de verdadeiro. Olha o perigo. Eu vou precisar olhar o outro lado para saber se o outro lado a afirmação é verdadeira, aí ficar a verdade, verdade, não formou Vera Fischer, a afirmação era verdadeira. Mas se desse falso, ou seja, se atrás dessa carta aqui eu não tiver um animal mamífero, vai ficar verdadeiro e falso, e a afirmação fica falsa. Então eu preciso olhar também o verso, né, a face dessa carta, para saber se vai formar verdade ou se vai formar um falso. Por isso, a alternativa correta é suficiente que se verifiquem as faces, tá, da carta A e a face da carta D. Tá? Então, suficiente que se verifique os versos das cartas A e D. Gente, é sempre assim. Parece difícil, mas não é. C, então, é Vera Fischer. Então, eu preciso garantir que não formou Vera Fischer, eu vou ter uma verdade. Então, nesse caso, ele queria saber isso. Onde que poderia formar Vera Fischer? Só pode formar Vera Fischer na carta A e na carta D. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a melhorar a compreensão dessa questão, que é um pouco mais dificilzinha. Cai e espero que você acerte, porventura cair na sua prova. Vamos para a próxima. Questão 29. Observe a sequência de triângulos a seguir. Admitindo que a regularidade dessa sequência se mantenha para os próximos triângulos, é correto afirmar que a 120, né, centésima vigésima figura, será igual a... Muito bem, eu vou dar uma olhada antes para ver se a repetição aconteceu antes dessas figuras ou após as figuras. Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho o A, o E e o V branco. Eu vou procurar A, E e V branco antes de terminar isso aqui. Não tem. Então, eu posso garantir o seguinte, que começa a repetir daqui em diante. Então, eu começo a repetir a sequência após passadas essas 6 figuras, esses 6 triângulos. Isso é importante? Sim, porque esse número que eu descubro que é o 6, eu sempre vou colocar ele como sendo o divisor. Então, o número que eu coloco aqui é sempre o número de figuras até a primeira repetição. Essa questão vai ter na prova, não adianta. Questão com figura, questão de sequência, hoje está muito comum nas provas. Então, eu vou identificar que eu tenho um número X de figuras até a primeira repetição. É esse número X que eu coloco aqui para ser o divisor. E agora? Agora eu pego a figura que eu estou te pedindo. No caso, é a figura de número 120. Vamos colocar aqui e vamos fazer a divisão. Vai dar 20, 20 vezes 6, 120, para 120 nada. E aqui que vai estar a resposta do seu problema. Sempre o número que der aqui é a figura na primeira sequência. E aí vem a pegadinha. O aluno tem que tomar cuidado porque ele vê o 0, ele acha que é a primeira. Ele vai errar. Nunca é. O 0 também, você pode notar aí, o 0 é sempre a última figura. Se você lembrar disso na prova, pode marcar e correr para o abraço. Então, o 0 é sempre a última figura. Então, ele vai corresponder a essa figura aqui. Tá? Então, a resposta vai ser a letra A. VEA, letra A. O que eu chamo a atenção? Então, se desse 1, era a primeira figura. Se desse 2 no resto, segunda figura. E assim por diante. Por que dá 0? Porque não vai dar nunca a sexta figura. Obviamente, se der 6, 6 dá para dividir por 6 e acabou. E chamo mais atenção para um detalhe. Esse número que está aqui é o número de vezes que você conseguiu ordenar a sequência completa. Então, você conseguiu, com 120 figuras, formar essa sequência, que foi do primeiro triângulo ao último triângulo, 20 vezes. Foram 20 vezes que você teve a sequência completa e não sobrou mais nenhuma. Acabou justamente na última figura. Beleza? Então, tem conteúdo de sequência aqui no canal. Assista para você não errar nunca mais esse assunto. Questão número 30. Todo biólogo é estudioso. Existem esportistas que são estudiosos. Ana é bióloga e Júlia é estudiosa. Pode-se concluir que aqui é uma questão comum, questão de conjunto, cai bastante na prova, e nós vamos analisar cada uma das proposições. Ela diz o seguinte, todo biólogo é estudioso.
Então eu vou ter que pegar o todo e criar uma relação o quê? De estar dentro, tá? De pertencer, tá? Fazer parte de um conjunto maior. Então, o biólogo, que vai estar aqui, todo biólogo é estudioso. Então eu vou ter um conjunto muito maior para englobar todos os biólogos. Então, quem está aqui dentro, por exemplo, se eu colocar um elemento X, esse elemento X ele é biólogo, e por ele ser biólogo, ele também tem que pertencer ao conjunto dos estudiosos. Existem esportistas que são estudiosos. O que eu consigo concluir com certeza é que vai existir uma região em comum, tá, entre os esportistas e os estudiosos. Professor, mas esses esportistas, eles podem pegar os biólogos? Eles podem. Eu não consigo dizer o quanto os esportistas entram dentro do... Vou melhorar essa escrita aqui, né? Esportista. Eu não consigo saber o quanto o grupo dos esportistas entra dentro do conjunto dos estudiosos. Mas eu sei que parte dos esportistas são estudiosos. Vou deixar desse jeito. Ele fala depois o seguinte, Ana é bióloga. Então vamos pôr a Ana aqui, ó. Vou representar pelo elemento A. Ana é bióloga. E Júlia é estudiosa. Júlia vai estar dentro desse conjunto de estudiosos. Vou pôr ela aqui. Só que por que eu estou pondo ela aqui? Porque ela pode ser só estudiosa. Ela pode ser estudiosa e bióloga. Ela pode ser estudiosa, bióloga e esportista. Ela pode, não ela é necessariamente. Por quê? Como ela está dentro do conjunto de estudiosos, ela pode estar em todo esse espaço, em todo o espaço. Então vamos pensar o seguinte, Ana é estudiosa? Ana é estudiosa, porque ela está dentro do conjunto de biólogos, força ela a ser estudiosa. Isso aqui é verdade. Júlia é esportista? Não, eu não posso cravar essa afirmação. Eu não posso cravar que Júlia é esportista. Ela pode estar justamente nesse espaço aqui, onde ela não é esportista e nem bióloga. Então aqui ficou falso. Vamos descartar essa alternativa A. Ana é estudiosa? Ok, já sabemos que Ana é estudiosa. E Júlia pode não ser bióloga nem esportista? A Júlia pode não ser bióloga e nem esportista. A princípio, gabarito da questão número 30. Vou deixar marcado aqui. Ana é esportista. Ana, eu tenho certeza que ela é bióloga. Sobre ser esportista, eu não sei, não pode afirmar, está errado. Ana é também esportista, mesma coisa. Eu consigo garantir que ela é bióloga e estudiosa. Ser esportista, eu também não consigo. Riscar. Ana pode ser também esportista? Ana pode ser esportista. Sim, ela está aqui. Eu não sei se esse conjunto de esportistas pega alguns biólogos. Ela pode? Pode. E Júlia é bióloga? Não, sobre Júlia ser bióloga, eu coloquei a Júlia até de propósito aqui. Júlia, por exemplo, pode ser só estudiosa. Então, essa afirmação dela ser bióloga está errada. E aí, realmente, confirma a letra B como a correta na alternativa de número 30, na questão de número 30. Ó, deu uma enrolada no final. E são essas questões de raciocínio lógico. É um vídeo curtinho, mas para garantir que o meu canal tenha todos os conteúdos, provas de peritos que aconteceram aqui em São Paulo até a data de hoje, para ajudar você a se preparar para o próximo concurso de perito ou revisar esse assunto para algum outro concurso que você tenha interesse e achou aqui que o professor pode te ajudar. O que eu digo foi um privilégio, prazer ter você aqui. E se uma pessoa assistir esse vídeo e gostar, já valeu a pena. Ainda mais se ajudar ele a acertar as questões na prova, tá bom? Fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!